Olha só, segunda-feira normalmente, né, é o dia em que a gente resolve começar uma nova dieta, né, traçar novas metas. Que tal também adotar hábitos saudáveis? Pois segunda é este dia aqui no Ver Mais. Me diz uma coisa, você tem o hábito de tomar água ou só bebe quando está com muita sede? Conhece os benefícios que ela pode trazer para a sua saúde? Agora, no ar, o quadro Vida Saudável. Essencial à existência. Fonte de hidratação e saúde, foi por meio dela que surgiram as primeiras formas de vida. Composta por 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio, a água é a substância mais abundante no corpo humano e representa cerca de 70% do nosso peso. Essencial a quase todas as funções do organismo, entre elas a digestão, a absorção e ao transporte dos nutrientes, ela também é imprescindível quando falamos de práticas esportivas. E para quem já pratica algum esporte ou pensa em começar, é preciso entender como ela faz a diferença. Ao estar praticando uma atividade e ele sente aquela sensação de sede, é porque ele já está desidratado. Então, o atleta, o praticante de atividade física, ele deve estar momentaneamente se hidratando durante sua atividade física. Por exemplo, o corredor, a cada 2 quilômetros, ele deve ingerir um pouco de água para que ele não desgaste o suficiente para que haja esse desgaste no final da atividade. Quando você ingere água, você acaba diminuindo a temperatura do corpo. E diminuindo a temperatura do corporal, você acaba reduzindo os batimentos cardíacos e, consequentemente, você evita um cansaço, você acaba fadigando mais tarde e, consequentemente, o exercício se torna mais prazeroso e você não fica com aquela sensação de mal-estar durante a prática da atividade física. Débora já corre há cerca de 3 meses. Depois que começou com os exercícios, viu que a água é extremamente necessária no dia a dia. Eu ingeria pouquíssima água e eu notei que com a prática dos exercícios físicos eu fui introduzindo aos poucos mais água. Os dias que eu não me movimento, que eu não faço nenhuma atividade, eu ainda tenho dificuldade de ingerir água, virou quase que uma aliada do exercício físico. E aí eu noto que eu tenho mais disposição, dá aquela pausinha no cansaço. Então realmente é importante estar se hidratando porque você consegue cumprir o exercício inteiro. O líquido precioso deve estar presente em todos os momentos da rotina. Em casa, no escritório, na rua. O bom mesmo é bebê-la várias vezes ao dia. Segundo a nutricionista, a água possui ainda mais vantagens. A água é importante para as funções metabólicas, né? Ela vai fazer a função de transportar e distribuir todos os nutrientes. Consegue excretar, então ela consegue eliminar as toxinas, os metabólitos, aquelas reações químicas que acontecem no nosso corpo. A gente precisa eliminar muitas substâncias e é através da água que a gente consegue. Agora, se mesmo assim você ainda se recusa a beber esta delícia, a nutricionista dá 3 dicas espertas que vão transformar pensamentos em atitudes. Então, aqui a gente colocou 2 litros de água, né? Utilizamos a canela em rama, um pedaço grande, 4 a 5 rodelinhas de gengibre, para quem gosta mais do sabor de gengibre pode colocar um pouquinho mais, e o limão, 4 rodelas de limão. Nessa água saborizada a gente já usou o limão siciliano, que ele é mais aromático, né? Ele tem um sabor mais forte. Usamos o alecrim, que ele tem funções digestivas, diuréticas. E usamos a pimenta dedo de moça, né? Que ela dá uma refrescância maior para a água. Para quem gosta, ela fica mais saborizada. Aqui a gente deu 2 exemplos, né? A gente colocou frutas, morango e o kiwi no copo, né? Assim como pode colocar maçã, abacaxi, vai da criatividade e do gosto de cada um, né? No outro a gente colocou folhinhas de hortelã, também que tem função digestiva, auxilia na prevenção de gases, cólicas. Então a gente pode ter essas 2 opções no seu dia a dia, frutas ou as folhinhas, né? De hortelã, alecrim. Isso a gente pode colocar na garrafinha e carregar consigo, assim, né? Vai para a academia, vai para o escritório, carrega contigo que tu vai ter um gostinho a mais para estar consumindo aquela água. E
nós até sabemos, né, que a água ela é fundamental para a nossa saúde, mas reforçar e lembrar você aí de casa nunca é demais. E para continuar falando da água, está aqui comigo no estúdio o Arthur Erdi, que é cardiologista. Boa tarde, Arthur. Mais uma vez, no Ver Mais. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Bem, ali a gente mostrou, né, a importância de beber ao praticar esportes. Demos até algumas dicas, então, de como saborear, né, a água, não só beber. Mas qual a verdadeira importância da água, então, para a nossa saúde? A gente precisa, né, ingerir líquidos em torno de 2 a 3 litros por dia. É muito bom porque você acaba facilitando, né, o trabalho dos rins em excretar, né, alguns produtos do nosso metabolismo, algumas substâncias, né, que são eliminadas do nosso sangue. Então isso facilita bastante a filtração renal. É muito bom para a pele, né? De uma maneira geral, assim, a água é essencial para a nossa vida. Então a gente tem que ter o hábito de tomar água. As pessoas têm pouco hábito de tomar água, né? Não entendem assim como uma coisa importante, acabam só tomando água quando estão com muita sede, mas o ideal é que a gente tenha, né, um hábito de tomar água, como foi dito, regularmente. E doutor, independente da idade, né? Sexo e tudo mais, meninas, mulheres, crianças, homens, meninos, pequenos, todos devem tomar bastante água. E aquela história, bastante, quanto, qual é a verdadeira frequência que é fundamental para o dia a dia? Olha, a gente deve tomar água, né, precedendo refeições, né, não exatamente em cima para você não lotar o estômago, né, de água. Mas a gente, entre intervalos de refeições é bem interessante a gente tomar, à noite, né, também é legal. De manhã, quando a gente acorda, é bem interessante já logo que acorda tomar água. Então a gente precisa, não existe assim uma receita fixa para cada pessoa. Acho que uma maneira interessante que a gente tem para a gente ver se a gente está tomando água adequadamente é pela cor da nossa urina. Se a urina estiver muito amarela, muito escura, significa que você está sobrecarregando demais o teu rim, está tomando pouca água. Se a tua urina está mais clarinha, então significa que a gente está com uma quantidade de água adequada. Então esse é mais ou menos um bom sinal para as pessoas irem monitorando se a sua quantidade de líquido está adequada ou não. Eu conheço algumas pessoas que realmente não bebem muita água, não. Mas tem aquelas também que andam diariamente com a garrafinha. Isso seria também um bom aliado, por exemplo? Olha, existe também uma coisa assim, a pessoa não pode ser paranoica com a água, e como a gente vê, por exemplo, uma das coisas que preocupa às vezes em corridas, em maratonas, é o excesso de água, né, que acaba diluindo demais o sangue, e a gente sabe que a água ela deve ser tomada, por exemplo, durante provas, durante corrida, de acordo com a nossa necessidade. Até 1 hora de exercício, 45 minutos, não tem necessidade nenhuma da pessoa tomar água durante a prática de atividade física, ela pode tomar depois. Então a gente não precisa também exagerar. Então qualquer pessoa que vai se exercitar até 1 hora, 45 minutos a 1 hora, ela não tem que se preocupar na hora do exercício em estar tomando água. Então aquela garrafinha é mais interessante para quem vai se prolongar além de 1 hora, de 45 minutos e vai fazer uma atividade aí até 2 horas. Então depois de 1 hora, pelo menos uns 500 ml, 800 ml, é interessante estar repondo, de preferência até com isotônicos, né? Se quem vai prolongar demais a atividade, pode ser com água mesmo, mas quem vai fazer corridas ou trilhas muito prolongadas, de 2 horas ou mais, aí é legal ter um isotônico, né? Como tem várias marcas aí no mercado. Entendi. Bem, e quem não consome, doutor, assim, quem não tem o hábito de consumir, né, muita água, frequentemente e tudo mais, quais são os órgãos que são afetados? O que pode acontecer com a nossa saúde? Olha, geralmente assim, quem fica mais sobrecarregado, porque nós temos um controle interno muito bom em termos de você preservar a água ou eliminar a água. Então o nosso rim ele faz esse papel porque tem pessoas que vivem em situações, né, em climas secos, em lugares com pouco acesso à água. Então o nosso organismo ele tem uma capacidade muito boa de manter a nossa água, né, de eliminar o mínimo possível. Mas isso acaba sobrecarregando o rim, né, fazendo com que ele tenha que filtrar demais, reabsorver demais a água e acaba também deixando que a gente tenha menor capacidade de excretar. Então, se a gente fosse escolher o primeiro mais assim, acometido pela falta da hidratação, com certeza o rim seria o órgão número 1, né? Depois os outros viriam também sendo acometidos pelo trabalho dificultado. As mulheres se preocupam, né? Dizem que o cabelo não fica viçoso, a pele não fica tão brilhosa, unhas. É uma cadeia, né?
De fato, isso é verdade, porque a hidratação da pele, né, de todos os pelos de tudo, na verdade, depende do grau de hidratação. Se a gente está desidratado, uma das coisas que a gente tem como ver, boca seca, pele, né, seca, pouco elástica, isso é uma maneira que a gente tem de ver. Realmente faz diferença. Doutor, vamos ao extremo então? Quem consome água demais, o que pode acontecer? Então, a água Também não é legal, né? A água em excesso, normalmente o nosso organismo tende a ir eliminando. Mas o risco principal é da hiponatremia, que seria o sódio no nosso sangue baixo, né? Então isso faria com que o nosso sangue ficasse muito diluído. Isso pode, em casos extremos, dar arritmias cardíacas, até matar as pessoas. Sabe que tem casos de pessoas que se hidratam demais durante corridas, maratonas e, eventualmente, com sódio muito baixo, podem ter arritmia e vir até sofrer uma morte, né, por arritmia. A dica certa, então, é o equilíbrio. É o equilíbrio, né? Sempre é respeitar a sede, procurar ver se a urina está muito concentrada, se a boca está muito seca e ter o hábito de tomar água durante o dia, 4, 5 vezes, quando acorda, antes de dormir. É sempre bom para deixar nosso corpo bem hidratado. Tá certo. Obrigada, viu? Doutor Arthur Erdi, que é cardiologista, está sempre aqui no Ver Mais. E até a próxima, né? Até a próxima. Obrigada, Obrigado, doutor. Boa tchau. tarde.